E no nosso quadro Direito do Povo, vamos aqui hoje, né, estar recebendo aqui no quadro Direitos e Deveres, aqui dessa semana, recebemos o advogado Victor Bona, para explicar os detalhes da recém-aprovação da lei que garante às mulheres a levar acompanhantes para consultas e exames, inclusive ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados do Piauí. Foi sancionada a lei pelo governador Rafael Fonteles, do PT. O autor da matéria é o deputado estadual licenciado Flávio Júnior, né? De acordo com a lei, os estabelecimentos deverão afixar informações em locais de fácil acesso e visualização sobre as regras. Esses e muitos assuntos, né? Vamos estar debatendo com ele aqui. Em primeiro lugar, bom dia, doutor Vitor. Bom dia, eu quero agradecer a participação, mandar um abraço aí para todos os ouvintes. E querido Chico Gomes e nosso entrevistado aí, né, já com esse assunto, com essa temática, é polêmico o negócio, doutor, que é importante, né? Tema polêmico porque existia sendo uma resistência dos profissionais de saúde a não permitir a entrada do companheiro ou de uma outra pessoa que estivesse acompanhando uma gestante, por exemplo. Então, com essa lei, o direito é garantido e o profissional não pode se negar a permitir a entrada de um acompanhante. Perfeito. Primeiramente, o Piauí, ele está tomando o pontapé, a partida de um projeto que já existia nacional, mas que ainda realmente ainda não virou lei, ainda está em discussão em âmbito da Câmara dos Deputados. Então a gente aqui já teve um passo à frente para realmente já ter aprovado, o governador já ter sancionado. E garante, de fato, que seja garantido um acompanhante à escolha da mulher. Pode ser o marido, pode ser o irmão, pode ser a irmã. Não necessariamente precisa ser uma pessoa do sexo feminino para entrar junto e acompanhar. Isso aí visa realmente coibir todo e qualquer tipo de abuso que possa ser sofrido pela paciente, seja ele psicológico ou realmente sexual. A gente sabe que, infelizmente, a maioria ou a grande parte da classe médica, ela é uma classe realmente acolhedora, competente, mas em toda profissão a gente tem profissionais que, infelizmente, não são detentores dessa ética, né? Então, principalmente isso aí vai ser muito bom para situações em que a mulher tenha que estar sedada ou semi-sedada, em que ela sai um pouco ali das faculdades. Porque a gente já viu casos, inclusive, recentes, né? Médicos renomados, né? De que no parto, né, o médico estava abusando ali com pessoas perto. Então, realmente, isso é absurdo, é inaceitável. Eu acredito que cada vez mais parece até óbvio, é uma lei que parecia ser óbvio, mas realmente ela vem para reafirmar e garantir. Doutor Vitor, para o amigo de casa e a amiga de casa... Só cortando, Tássio Cruz, bom dia. Bom dia, doutor Vitor, novamente, bom dia a todos. Para o amigo de casa e a amiga, principalmente, entender. Quais são as especialidades, todas as especialidades, será permitida a entrada de um acompanhante e a unidade de saúde que rejeitar o acesso desse acompanhante, o que o paciente pode fazer a partir dessa rejeição? Perfeito. Primeiramente, vai ter que ser afixado em lugar visível esse informativo de que é direito da mulher ter um acompanhante para entrar, seja na consulta, seja no exame. Esse é o primeiro ponto. Então, a partir de agora, todas as clínicas, seja de pública ou privada, elas têm que seguir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, caso não seja atendida, a primeira coisa é uma lei. Lei que não está sendo respeitado, você pode sim chamar a polícia, acionar a lei para poder ir e garantir. Bona, mas ainda assim, não consegui realmente ter acesso
a minha consulta com o meu acompanhante, ao exame. O que é que pode sofrer? A clínica está prevista em lei que pode sofrer sanções desde a advertência até multas, com inclusive a duplicação dessa multa em caso de reincidência. Isso também não impede que o paciente ele entre com uma reparação em dano material ou moral na seara civil ou até mesmo na seara criminal, porque é o descumprimento de uma lei. Então, realmente, todas as ouvintes, principalmente, não deixem esse seu direito passar desapercebido. É a lei 8050 de 2023 aqui, né, do Piauí. Então, hoje em dia, com acesso à internet, ao celular, busca lá 8050, lei 8050 do estado do Piauí, e você tem garantido. Se não tiver lá, ou se a pessoa disser que tem desconhecimento dessa lei, você mostra lá e faça valer realmente seu direito. Pois eu não digo assim das particulares, que lá pagou ser atendido, independentemente de qualquer coisa, mas eu digo assim, Tasso e Chico, o público, né? Caso aconteça, para o cliente, digamos assim, ou para a pessoa, o paciente, desculpa, esse é o termo, para o paciente entrar na justiça contra o sistema, primeiro ele tem que conseguir a consulta, né? Que é um problema, né? É verdade. Que chega aí às vezes a 2, 3, 5 meses, então realmente é complicado, né? E complementando a sua fala aqui, doutor, tá lá afixado na instituição. E aí é o seguinte, o médico, mesmo com o aviso afixado ali, se recusa, não quer permitir a entrada de um acompanhante. Aí quem passa a responder é o profissional. Tanto o profissional, o que é que acontece? O profissional, ele responde pelos atos que ele faz, mas a clínica, o hospital, ou se for público, o estado, ele responde também. Porque para todos os efeitos, o profissional, né? O médico está agindo em nome ou de uma clínica, seja ela particular, clínica X, ou do hospital público, se for, né, da rede pública, municipal, estadual, enfim. Então, realmente, responde os dois. Claro que a clínica ou o hospital, ele tem uma responsabilidade objetiva. O que significa isso, Bona? Responsabilidade objetiva. Não houve o cumprimento dessa lei, por si só, ela já está causando um dano para o paciente, para o cidadão. Então, ela sim pode responder civilmente, reparação. E o médico, ele vai responder subjetivamente, ou seja, a gente vai comprovar com que foi que ele concorreu ou não. Se realmente ele bateu o pé e disse, não, na minha consulta não entra, mas é lei, mas aqui comigo não entra. Então, ele está agindo de forma ativa e pode ser responsabilizado sim. Já pensou se for uma consulta ginecológica, obstétrica, né? Se a paciente estiver grávida e por conta daquele impedimento de fazer aquela consulta ou aquele exame, possa vir a ter uma complicação. Então, realmente, ele vai responder nesse fato por todo e qualquer dano que causar a paciente. Doutor Bona, ainda nesse tema que o senhor é especialista, que é o direito da saúde, cada dia mais comum aqui em Teresina, supermercados, eu comecei a ver, clínicas, a questão das vagas especiais para os autistas. Sim. Eu acompanhava aqui na página do senhor, do Bona Moreira Advocacia. Como é que o senhor acompanha? Eu tenho visto muita gente sem o adesivo, sem qualquer identificação, que naturalmente subentende que não tem direito a estacionar nessa vaga da pessoa com autismo. E como é que o senhor vê ainda também estabelecimentos que resistem em delimitar essas vagas especiais para a pessoa com transtorno do espectro do autismo? Pronto, perfeito. Essa é uma temática bem importante de se falar. Eu que sou estudioso na área, realmente estudo bastante sobre os autistas. E é algo que a sociedade não pode mais se furtar de realmente atender. Tá aí, a gente está vendo cada vez que bom está sendo disseminado
o que está acontecendo com os autistas, como tratá-los, realmente verificar essa situação que é especial para eles. E os estabelecimentos, realmente, tem muitos que ainda não estão, mas aqui eu também vi pontuar que tem muitos que já estão adotando, já estão separando. Os shoppings eu já pude ter a oportunidade de ver, de realmente registrar, e jogo nas minhas redes sociais para mostrar. E outra coisa, o adesivo ou a identificação é importantíssimo. Assim como o deficiente tem as vagas de deficiente, é necessário ou ter o cartãozinho ou ter o adesivo, com os autistas também isso é necessário. E para os autistas existem a identificação. É uma carteirinha de identificação que justamente facilita o acesso a essas prioridades. Então, se você ainda não tem, busque tirar na Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade, você busca dar entrada administrativamente e é gerado uma carteirinha. Bem como o símbolozinho, né? O símbolo que está cada vez mais difundido, cada vez mais a gente está verificando e já identificando de longe. E para quem é autista, eu aconselho realmente sempre estar usando o cordãozinho. Porque, apesar de estar sendo difundido, também tem muitas pessoas que ainda não sabem, entendeu? E aquele cordão, ele ajuda até a identificar e dar realmente o cuidado especial, a atenção, um pouco mais de paciência para lidar, para você poder realmente conversar, para se fazer compreender e ser compreendido por ele. Então, esse é um assunto importantíssimo, está ganhando cada vez mais relevância e a sociedade não pode mais tampar os olhos para algo que é tão importante. É fundamental, principalmente o adesivo, mas só para ilustrar bem esse caso, Chico, eu vi em Minas um caso que um pai estava com um filho com autismo no veículo e houve ali uma discussão de trânsito. E o pai tentando se comunicar com o motorista do outro veículo, que estava muito transtornado, bravo, e o filho atrás acabou tendo uma crise ali. Isso acabou gerando um conflito maior e o motorista do outro veículo chegou aí às vias de fato agredir o pai da criança em meio a esse transtorno. Então, o adesivo é importante. Exatamente, também para isso, né? Principalmente por conta disso. As pessoas com autismo, geralmente, elas gostam muito de rotina e não gostam muito de barulho, de uma interação muito forte com quem elas não conhecem. Então, eu acredito que numa situação dessa, em que viu o pai brigando, ou o outro discutindo e ele tentando defender, eles também são bem carinhosos, bem defensivos, ele tenha entrado num estado de medo, de realmente uma crise ali. Então, isso poderia ter ajudado bastante com um adesivo. Teria sido evitado, né? Teria sido evitado, ou pelo menos amenizado ou ter facilitado a comunicação de demonstrar para o outro rapaz que estava bravo, enfim, a situação e ter até tocado e sensibilizado ele para realmente... E também, doutor, digamos assim, que mesmo com a fúria do outro motorista, ele não tivesse se sensibilizado, o carro ali com o adesivo, identificando, as outras pessoas poderiam intervir e ajudar a intermediar este conflito. Com certeza, tá ali, entrar, tentar de alguma forma acalmar o outro motorista e explicar a situação, porque realmente nessa situação, apesar das vias de fato que violência não é justificativa para nada, também a criança, por presenciar isso e por já ser autista e sentir muito mais essas situações, deve ter sido realmente traumático para ele. Em Teresina, 751, Fabrício, vamos falar para quem quer economizar energia no sítio, na chácara, na fazenda, como deve fazer. Então, procure a CELP Energia e Engenharia. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a CELP Energia Solar, há 5 anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria.
Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, @CelpEnergia. Bom, tá aí para você que quer economizar energia de verdade. O nosso muito bom dia. Essa é a dica top. Celpi, Energia e Engenharia. Doutor Vitor Bona, me diga uma coisa. As mulheres têm, apesar de que a lei, né, você disse que já vem de muito tempo, mas tem sido difundido entre as mulheres, elas estão sabendo, tem aumentado o número de casos de denúncias, né, ou elas ainda têm muito receio de chegar, digamos, numa delegacia, enfim, e botar o fato à tona. Perfeito. Infelizmente, ainda realmente é muito pouco difundido. Agora, com delegacias especializadas que estão cada vez mais se preparando, acredito que isso vai melhorar por conta do acolhimento. E não só isso, com essa lei, o que muitas vezes acontecia? Era uma palavra do profissional contra a palavra da mulher. Da mulher. Então, realmente, elas ficavam com medo, ficavam receosas, até porque não tinha um tratamento legal, eram expostas e por diversas vezes ficavam uma palavra contra a outra. Então, hoje em dia, com essa lei, isso vai ajudar bastante. Bona, e outra coisa, se a pessoa for, isso também é um fato importante, gente, se a pessoa for desacompanhada, o estabelecimento ela tem que fornecer uma pessoa para acompanhar, de preferência do sexo feminino. Tá bom? Isso é algo que é bastante importante. Que seja colaboradora? Que pode ser, se caso ela não tenha levado, não tenha escolhido, ou enfim, ela estava desavisada dessa lei, e mesmo assim decidiu fazer, ela tem o direito de ter uma colaboradora, de preferência uma mulher, né? Para acompanhá-la e fazer as vias de guardiã dela. Bom, eu posso abrir mão, eu enquanto paciente, eu não quero essa pessoa, ou não quero um acompanhante meu. Posso abrir? Pode. Mas a lei também recomenda que isso seja por escrito e seja com antecedência de pelo menos 24 horas antes do procedimento ou da consulta e que ela seja avisada desse direito e das implicações que podem gerar a abertura, a renúncia desse direito. Então é importante também falar isso, gente, que você tem direito, se não for acompanhado, o hospital, a clínica, ela pode te oferecer um guardião, de preferência. É obrigatório? Não, mas recomenda-se fortemente que seja do sexo feminino. Ok, 7h54, fica à vontade, Chico, fica à vontade aí o nosso querido Tássio Cruz. A gente falando também sobre o tema de saúde, a gente comentava aqui fora do ar, como que o senhor acompanha, enquanto especialista da área, essa discussão no Supremo Tribunal Federal do piso nacional da enfermagem? O ministro Gilmar Mendes pediu vistas, né, daquela liberação para que os enfermeiros, para que o piso fosse de fato honrado em todo o país. Como que o senhor e o setor de saúde está acompanhando essa discussão na Corte Superior? Perfeito. Primeiramente, o piso, ele é algo que os profissionais merecem. Isso é inegável. Em nenhum momento está se discutindo, ou pelo menos o que eu tenho estudado, o que eu tenho lido, é sobre a discussão do merecimento ou não, ou dos valores. A grande questão é, realmente, como vai ser bancado esse pagamento? Porque o que ocorre? A lei está sendo passada, está sendo aprovado, né, por todo o direito, né, eles estão ganhando na justiça, mas a gente tem que também ver o lado prático da coisa. Por quê? Todo aumento que tem, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, principalmente, as principais reivindicações são dos prefeitos, que estão argumentando que querem cumprir, mas não tem como cumprir. Mas na hora que chega o orçamento, não tem de onde tirar. Num primeiro momento, o governo federal até falou que mandaria um dinheiro. Ótimo, realmente ele destinou alguns milhões para vir para as cidades, para poder
fazer esse pagamento. Acontece que é insuficiente. Nós tivemos prefeituras que receberam R$100 para poder ajudar nesse pagamento. Então, realmente é uma questão que fica inviável. Eu vi, doutor, alguns prefeitos falarem que com esta obrigatoriedade de cumprir, acabaria superando o teto de gasto, então inviabilizaria esse cumprimento. Há também essa questão? Sem dúvida, sem dúvida. A LRF, né? Exatamente. Sim, a lei de responsabilidade fiscal. Da responsabilidade fiscal. E aí, esse é o grande... Você tocou num ponto muito positivo. E aí, é isso que os prefeitos estão questionando. Não é o pagamento. É a instrumentalização e os recursos. Como é que eles podem fazer isso? E até agora, infelizmente, é o que não trouxeram resposta. Estão trazendo soluções, mas meias soluções. Eles estão... É igual um cobertor curto. Eles estão tentando cobrir de um lado a cabeça, mas estão destampando os pés. Realmente... E a questão segue lá no STF, né, doutor? E vamos acompanhar, como o senhor disse, né, os enfermeiros... Acho que mais do que nenhum outro profissional, né, merece demais esse reconhecimento, principalmente pelo que fizeram na pandemia, né? Muitos ficaram 6 meses longe de casa, né? Como disse o doutor, o problema é a fonte do custeio, né? Essa é a única questão que está sendo levantada, que realmente se resolve com dinheiro. E aí o governo federal tem que dar essa ajuda realmente, esse apoio. O nosso muito bom dia, doutor Vitor Bona. O assunto está muito bom, muito importante, muito legal de ouvir. E nós queremos agradecer o senhor, se alguma informação o senhor queira passar ao nosso espectador, ao nosso ouvinte, e suas considerações finais. Nosso muito obrigado. Eu realmente queria agradecer a todos os ouvintes. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre muito prazeroso e fico sempre muito feliz de trazer e tocar assuntos relevantes que eu tenho certeza que realmente vão fazer a diferença na vida dos nossos ouvintes. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês.